Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda semana, eu, Heloísa Amorim, a gente traz aqui um tema importante e relevante para você, para toda a sua família. A gente está na segunda semana do ano de 2026. Semana passada a gente falou sobre o Janeiro Branco, né? Um mês aí de atenção à saúde mental, à saúde das emoções. E hoje, começando o ano aí, a gente vai trazer também um tema super relevante. A gente vai falar sobre os recém-nascidos. A gente vai falar aqui com a médica pediatra neonatologista, doutora Larissa Figueiredo. A gente vai percorrer esse caminho, né, doutora, do nascimento até os primeiros passos, os primeiros anos de vida. E eu estou muito feliz a senhora ter aceito o convite, né, aberto aqui o espaço na sua agenda para estar conversando, esclarecendo tantas mães e tantos pais também, tirando todas as dúvidas. Bem-vinda, viu? Obrigada, boa noite. É um prazer para mim o convite também, né? Já tinha estado aqui no podcast da CIMED, é sempre um prazer. Doutora, eu vou tirar aqui todas as dúvidas. Eu também sou mãe, né? Então eu lembro de muita coisa e sei também, né, dessas principais dúvidas. Então vou me comportar aí como essas mães que chegam no seu consultório e eu sei que a senhora muito pacientemente, né, na consulta observa como um todo tudo e esclarece essas dúvidas, porque informação é tudo, né, doutora? Sim, sim, claro. Então, antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais no YouTube. A gente tá como Dr. Play Saúde, no Instagram, @Dr. Play, o nosso site de notícias, drplay.com.br. A gente já conversou bastante aqui nos bastidores, eu sei um pouquinho, né, da vida da doutora Larissa, mas, doutora, para quem está chegando agora, eu sei que a senhora é super atuante nas redes sociais, já tem um público lá cativo, fiel e crescendo, graças a Deus. Amém. Mas tem gente nova chegando, a gente também não sabe quando as pessoas vão assistir, né? Tem muita gente que vai assistir hoje, tem muita gente que vai assistir depois, vai compartilhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, essa sua relação com a medicina, antes de fato a gente adentrar. E também a sua relação com a pediatria, essa escolha da pediatria, né? Boa noite a todos. Então, da parte acadêmica, né? Eu terminei medicina na FAMENE, por uma instituição, assim, pela qual eu tenho muito carinho. Eu realmente não tenho o que dizer dos meus anos de formação. Fiz muitos amigos, amigos queridos, professores muito amados, que eu tenho como referência até hoje, tanto durante o internato, né, os preceptores do internato, como também os professores desde a semiologia, desde a graduação. E quando eu terminei medicina, eu devo à FAMENE, assim, ter entrado no mercado de trabalho mais capacitada. Quando eu terminei, eu já tinha um carinho pela pediatria, mas assim, devo à FAMENE uma boa formação e estar bem capacitada, tanto na parte assim, da atuação em medicina, como também do preparo para as provas de residência, né? As provas da FAMENE eram bem direcionadas e vejo isso até hoje como um diferencial. Entrei em 2014 na faculdade, terminei em 2020, terminei no meio da pandemia. A gente terminou, Desafiador, né? foi desafiador, a gente foi jogado assim no meio da pandemia. Claro que houveram muitas bênçãos, né? Muitos benefícios desse período, porque primeiro que foram oportunidades no mercado, né, aqui dentro de João Pessoa. Eu sou muito apegada, viu, minha gente, a Paraíba, a João Pessoa. Eu acho que quem me acompanha sabe que eu amo morar em João Pessoa, eu amo o estilo de vida de João Pessoa. Então, durante a pandemia, a gente teve muito campo de atuação bom dentro de João Pessoa. Mas é Uhum. claro que era um cenário muito difícil, todo mundo ficava com medo. Eu entrava meio escondida ali pela ponta quando entrava dentro de casa, higienizar tudo, saco de arroz, coisa que a gente não pensava, né, que ia precisar fazer. Mas, assim, foi desafiador e foi um ano realmente de aprendizado. Ainda dentro desse ano, né, que eu me formei, em 2020, eu comecei alguns plantões na clínica médica, mas eu sempre quis pediatria, gente. Aí eu comecei a trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar
com alguns desses mestres que foram meus professores, me deram a oportunidade de começar a dar alguns plantões de pediatria e Jesus me abençoou tanto que na primeira prova de residência eu passei, né? E aí eu tive que me distanciar um pouquinho da minha família, mas para perto, né? Eu não fiz nenhuma prova longe, não fiz prova no sul, no sudeste. Eu fiz todas as provas na Paraíba, porque eu não queria me distanciar. Eu gosto muito Uhum. dessa terra aqui. Uhum. Não queria me distanciar. E aí eu fui para Campina Grande. Mas foi o melhor para mim. Eu também agradeço muito pela minha formação. Fiz residência de pediatria pela Secretaria Municipal de Campina Grande. E devo a essa instituição, a essa formação também, uma boa base de pediatria. Mas do mesmo jeito que eu entrei na medicina, assim, não entrei na medicina, mas comecei a atuar como médica já amando a pediatria, eu entrei na pediatria já amando a neonatologia, assim, dentro de uma semana eu não tive nem dúvida, é neonatologia. Teve a certeza, né? É neonatologia. É, por isso, porque eu sempre quis cuidar da criança desde o princípio. Desde a barriga das mães e a primeira infância, a fase que a gente pode mudar tudo na vida da criança. Então, esses primeiros momentos, a pré-concepção, desde que a mãe está idealizando aquela criança, até o nascimento, tá presente no nascimento. Gente, olha, eu sempre me emociono nos eu sempre me emociono nos partos. E quando a gente vê a alegria daquela família, gente, é É assim, tipo, recompensador. eu recebo por isso. Esse é o melhor trabalho do mundo, realmente, porque você tá ali vendo a felicidade daquela família, né? Então é um presente. E muitas vezes você tá ali mesmo como profissional, mas você se emociona. E Não tem como saber separar, né? e Muitas saber vezes. que, e saber que você é tão importante para aquela família que aquela família colocou você na vida deles, né? Para Uhum. entregar a coisa que eles têm de mais precioso, né? Que é o filho deles, que é a formação da família deles. Então é muita responsabilidade, mas é um prazer. É realmente assim, eu ganho por isso, eu ganho para fazer esse trabalho. E aí, neonatologia, eu tô terminando, na verdade, agora pela secretaria. Voltei para João Pessoa depois de terminar a pediatria e fiz aqui mesmo. Pronto, do Uhum. mesmo jeito, só fiz essa prova, só fiz a Uhum. prova aqui para João Pessoa, para a secretaria estadual. E aí, tô terminando agora, termino já agora em fevereiro, a segunda residência. Depois dessa, mais nenhuma, gente. Só outras especializações. Nenhuma residência mais, já deu. Deixa eu aproveitar até esse seu gancho quando você falou da pré-concepção. Acredito que hoje, né, pela questão da informação, da tecnologia, da internet, as mães, os pais, de maneira geral, né, eles também estão bem mais informados. Mas eu queria saber se existe essa preocupação dos pais, por exemplo, de procurar um pediatra mesmo assim, antes de tudo, se já tem essa cultura, ou a gente vê mais realmente depois da sala de parto, depois que o bebê nasce, e agora? Quem vai ser o pediatra? Vamos procurar. Quando, na verdade, já deveria ter essa orientação, esse entendimento antes. Como é que é isso na prática no consultório? Você já vê esses pais muito assim, procurando já a mulher grávida ou ainda pensando e já procura um pediatra para chamar de seu? Pronto, agora vai um carão para os pais, tá certo? Qual é o normal? O normal, qual é o normal? O normal é o menino nascer e não nem ter pediatra. A verdade é essa. Aí depois fica o surto. Meu Deus, o E menino não tem agora? pediatra. Eu não sei o que fazer. Essa é a realidade. A re... 99%. Assim, não sei dizer exatamente em dados, mas muita Uhum. gente na alta mesmo da maternidade ainda não tem o pediatra, né? Ainda não Uhum. tem um pediatra para chamar de seu, às vezes não buscou. Mas qual seria o ideal? O ideal, que atualmente tem sido difundido, é a consulta pediátrica pré-natal. Uhum. Principalmente se você já escolheu o pediatra que vai seguir, né, o seu filho após o nascimento, e o pediatra também que vai acompanhar você ali na sala de parto. Então,
Por que que é ótimo a consulta? Porque a gente começa a adiantar muitas dúvidas. A Uhum. gente começa a ver como foi esse pré-natal, como foi a pré-concepção, os riscos que essa criança sofre, porque existem doenças maternas que podem influenciar ali no momento do nascimento, mas também na saúde do bebê para o resto da vida. Alguns dados antecipam riscos e a gente trabalha desde o princípio em cima desses riscos. Então, o ideal é a consulta pediátrica pré-natal. Acontece de todos os pais fazerem? Não. Não. E a gente sabe que também existe uma questão de limitação financeira também, às vezes, não, eu economizei dinheiro ali para o obstetra, ou inclusive até para o pediatra da sala de parto, mas não tenho muito esse dinheiro para fazer a consulta pediátrica pré-natal. Mas às vezes até pensa assim, com todo o respeito, mas em um fotógrafo, em coisas assim, mas que são Superficiais. boticarias e pensam menos na saúde, né? Por quê? Um profissional de saúde, seja qual for, vai realmente fazer diferença tanto ali, porque você já tem um contato, já tem uma aproximação, já tem um contato, já tem uma aproximação e já tem a confiança naquele profissional, né? E ele Uhum. vai te adiantar riscos e pode fazer, e pode não, faz diferença para esse segmento. Então, o ideal seria essa consulta pediátrica pré-natal, a gente fazer, inclusive para a mãe não surtar ou surtar menos nos primeiros Uhum. dias de vida, para também dar segurança ali no momento do parto, mas a gente vê menos. Porque ainda assim, né, por mais que também, inclusive, já tenha essa consulta e toda essa questão do acompanhamento, ainda assim, o nascimento é sempre uma surpresa em alguns momentos, né, doutora? Nem sempre sai conforme o planejado, conforme os exames mostraram. Sim. Infelizmente, isso acontece. É comum ou não? Existem dados, eu não vou lembrar exatamente quais são os dados, mas eu acredito que são em torno de 10% dos bebês que não têm nenhum risco, certo? De nascer ruins, ou seja, que são termos, que são saudáveis. Termos que a gente chama, gente, são os bebês que nascem com 9 meses, né? Que Uhum, nascem após as 37. Ah, desculpa, que nascem após as 37 semanas. Esses uhum, bebês que não são prematuros, que não têm fator de risco, que a mãe não tem doenças, que não tem comorbidades, estima-se que essas crianças, em torno de 10%, precisam de alguma ajuda para começar a respirar no primeiro minuto de vida. uhum, E aí, essa ajuda para começar a respirar é oxigênio. O oxigênio faz falta, primeiramente, no cérebro. Então, elas uhum, precisam de algum auxílio para começar a respirar. E desses que precisam de auxílio para respirar, existem aquelas que vão precisar de ventilação mecânica com pressão positiva, que é ambu e máscara, assim, tem a bolsa, né? Uma no bolsa que tem momento uma ali do máscara, nascimento. no momento que tem o nascimento. Uma bolsa que tem uma máscara e você vai ventilar para aquela criança começar a respirar. E Uhum, desses ainda tem os que precisam ser entubados e os que precisam de massagem cardíaca para começar uhum, a respirar. Então, isso a gente está falando de bebês teoricamente saudáveis. Fora esses, ainda tem as mães que têm doenças crônicas, comorbidades importantes e os prematuros, que é o carro-chefe, né, da neonatologia, o especialista em bebês prematuros realmente é a neonatologia. Que aí esses, além de ter mais risco de precisar de ajuda para começar a respirar, podem necessitar de unidade neonatal, ou de uhum. cuidados intermediários ou de cuidados intensivos. O que nenhuma mãe quer, né? O que nenhum pai espera. E aí eu até queria saber se é mito ou verdade aquela questão do o bebê ele precisa chorar quando ele nasce. Ele precisa abrir aquele berro para dizer tá tudo bem com os pulmões ou aquele bebê que nasce mais caladinho, sem chorar muito, é um sinal de alerta. Se ele não está berrando, mas ele está respirando ativamente, né? Que a gente tem como verificar isso, se o bebê está respirando espontaneamente, mas não está dando aquele berro, Aham. né? Aquele show. É, O bebê precisa chorar, né? A gente já fica esperando. não, assim, ele precisa respirar para poder abrir os pulmões. Porque o que é que acontece? Quando o bebê está dentro do útero materno, os pulmões eles estão fechados, eles têm uma resistência muito grande. Eles estão lá cheios de líquido. Por quê? A placenta faz tudo Uhum. tudo isso pelo bebê. Então, quando ele nasce,
né, que a gente faz o clampeamento do cordão, é um momento que esses pulmões vão se encher de ar, né, e que o bebê vai começar ali a ter essa transição para o meio externo, e esses pulmões vão se abrir, né, para se Uhum. encher de ar e ele poder respirar. A gente consegue assimilar isso muitas vezes pelo choro, porque às vezes ele Uhum. já nasce chorando, mas não necessariamente. Se ele estiver respirando, a gente vê que ele está Uhum. respirando ativamente, não precisa abrir aquele berreiro. E aí nasceu, né, a mãe tem aquele momento ali de ouro, né, que bota no Ah, é colo o melhor momento de dela, todos. aquele mo Todas as mães que têm essa oportunidade, né, é um direito, né, da família ter esse momento, é o melhor dos momentos. E é um momento de que ouro, bota né? lá o bebê pra inclusive dar uma primeira mamada ou não, é só o contato, pele com pele? Inclusive, é um momento da gente tentar já iniciar a amamentação. Às vezes elas ficam meio preocupadas, Aham. mas assim, não precisa ficar, porque às vezes a criança não mama imediatamente no seio, mas Uhum. tá ali dando a primeira sugada, tá sentindo o cheiro da mãe, tá exercendo o reflexo de sucção, né? Não necessariamente ele precisa dar aquela super mamada efetiva, porque é muita coisa acontecendo ali, principalmente nas cesáreas, né? Lembrando que esse momento deve ser executado, né? Claro, se a família quiser, porque às vezes a Uhum. mãe também pede para retirar do colo, mas muitas mães pedem para continuar com o bebê no colo. Mas se a família quiser, se a mãe quiser ficar com o bebê ali em cima do colo, pelo menos 1 hora, Hum. tá certo? Tanto no parto normal quanto na cesariana. E não é pele e pano. É pele e pele. Pele. É abrir um pouco o avental da mãe, colocar o bebê sobre essa mãe e sobre a mãe e o bebê um lençolzinho, porque às vezes a sala pode estar fria, né? Então, um Uhum. lençolzinho mais aquecido para conforto tanto da mãe quanto do bebê. Mas esse momento deve ser oferecido tanto nos partos normais quanto nas cesarianas. Doutor, em relação aos exames, né? A gente sabe que independente do SUS, independente da rede particular, independente também, inclusive, do tipo de parto, né? Existem os exames neonatais obrigatórios, né? Isso, então, quais seriam eles e quais, assim, não podem ser negligenciados de forma alguma? Eu acredito que, talvez, nos tempos de hoje, se faça menos negligência, não sei. Não sei, depende muito da localidade, da unidade hospitalar, não sei, mas quais seriam esses para as mães ficarem alerta e depois dizer, ah, não, a gente faz depois, mas alguns têm prazo, né? Sim, sim. Todos os exames de triagem neonatal, como eu sempre digo em sala de aula, né? Eu dei essa aula para os alunos. Ah, O você que. não falou na sua bio, né, Ah, sim, do sim, lado de também sou lecionar. professora. Também professora. Gente, é porque tem que ser tanta coisa, né? Tem que ser médica, tem que ser professora, É, tem que se especializar também, tem que muita ser coisa. aluna. Mas eu dei essa aula, né? Eu sou professora também. Eu dei essa aula aos alunos. Também apresentei durante a residência de neonatologia, também apresentei a aula de triagem neonatal. Tudo que está colocado como triagem neonatal está colocado porque o bebê corre sério risco de morrer se essas doenças não forem identificadas precocemente. Então, todos os exames de triagem são para doenças que têm risco efetivo de morte, tá certo? E quais são essas? O maior de todos, né, o que é de mais conhecido, né, o que tem mais tempo com a gente é a triagem metabólica, né, o teste do pezinho, que foi ampliado. Então, antigamente a gente triava 6 doenças. Foi ampliado esse teste do pezinho, acho que foi um documento de 2021 que ampliou para uma série de doenças. Mas essas doenças ainda estão sendo liberadas pelo SUS. Atualmente, o teste do pezinho ampliado conta com a triagem de 7 doenças, que eram as anteriores, mais a toxoplasmose congênita. Uhum. Mas além da toxoplasmose congênita, a gente tria também hipotireoidismo congênito, Uhum. hemoglobinopatias, como por exemplo a anemia falciforme, né? Mas tem outras hemoglobinopatias também. Hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística também é uma triagem. E aí não dá o diagnóstico, tá certo? É muito importante dizer isso. Não dá o diagnóstico. Porém,
um teste do pezinho alterado, a gente consegue, caso a criança já apresente algum sintoma, direcionar para aquele diagnóstico e pedir exames confirmatórios, certo? Que no caso da triagem do teste do pezinho, seriam as sorologias, as dosagens dessas Uhum. doenças específicas, tá certo? Então, temos o teste do pezinho atualmente com 7 doenças triadas, Uhum. mas existe um protocolo pelo SUS para isso ser ampliado, eu acho que é até 50 doenças, se eu não me Uhum. engano. Eh, Na rede privada, a gente conta com o teste do pezinho master. E aí são alguns laboratórios que fazem, ele demora realmente mais. Uhum. Normalmente não está incluso nos planos de saúde, os pais, quando fazem, Uhum. pagam de forma particular. Mas esse Uhum. master, que é com mais doenças ainda, já está disponível na rede privada. Então, esse é o Uhum. maior dos Mais testes, digamos completo. assim. É o que tem mais tempo, que tria a maioria das doenças, né? Uhum. Que boa parte das doenças. O segundo teste é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele detecta cardiopatias, mas não todas as cardiopatias. Ele tria as cardiopatias que a gente chama de críticas. O que é crítica? É aquilo que tem risco efetivo de morrer, certo? São cardiopatias que normalmente cursam com bebê roxinho, com o Uhum. bebê que cansa na hora de mamar, mas o teste do pezinho ele existe para que antes mesmo do bebê ter algum sintoma, a gente já consiga identificar. E ele é muito simples, gente. É muito, 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 muito simples. É um teste de oximetria que ficou famoso na pandemia, né? Uhum. E a gente faz a aferição da saturação tanto do membro superior direito quanto do membro inferior. E aí, a gente vai analisar duas coisas. Se essa saturação está baixa e se existe diferença de saturação entre o membro superior e o membro inferior. É, e ele deve ser feito entre 24 e 48 horas de vida. E você não pode ter alta da maternidade com o seu bebê sem fazer esse teste. Então, Uhum. antes de 24 horas de vida, sem realizar o teste, você não pode ter alta da maternidade com o seu bebê. Certo? Uhum. Por que 24 a 48 horas de vida? Existe um buraquinho do período fetal, né? Um buraquinho que a gente chama de shunt, que passa sangue de um canto para outro. E aí, esse buraquinho, ele fecha entre 24 e 48 horas de vida, certo? E as cardiopatias críticas dependem desse canalzinho. Então, quando esse canal ele fecha, começa a dar os sintomas. E a gente quer justamente detectar esse momento antes do bebê ter sintoma. Então, por Uhum. isso que tem que ser feito antes do bebê ter alta e tem que ser feito durante esse período. Fez antes de 24 horas de vida, não adianta, tem que Uhum. repetir. Também se passou, também não é efetivo. E os bebês que estão em unidade neonatal, como eles já estão o tempo todo monitorizados, aí normalmente eles não fazem, certo? Uhum. Porque eles já estão com essa monitorização na UTI. E também alguns que estão na UTI são muito prematuros. Então, aí eles fazem, por muitas vezes, o eco de triagem pelo neonatologista, ou inclusive o eco funcional com o cardiologista. Depois desse período que ele faz esse do coraçãozinho, tem alguma recomendação para a criança fazer novamente ou só se apresentar algum sintoma à medida que ele for crescendo, passando os anos? Porque o do olhinho, que eu acho que você vai falar, né, da orelhinha também, mas o do olhinho tem aquele com 6 meses, né? E Uhum. aí depois se recomenda fazer de maneira periódica até uma determinada idade. O de coração eu nunca vi ninguém indicando para criança fazer depois. Então, o teste do coraçãozinho mesmo, como eu falei, é essa medida de saturação. Aí, essa medida de saturação é entre 24 e 48 horas de vida. Esse Hum. é o teste do coraçãozinho. Mas, se o teste do coraçãozinho der alterado, a gente precisa fazer ecocardiograma, certo? Que é um exame de imagem do coração. Uhum. Se ele der duvidoso, nós podemos repetir. Pode-se repetir até 2 vezes, permanecendo duvidoso, você solicita o ecocardiograma. O Hum. que é o duvidoso? Seria assim, um limbo. A saturação não tá adequada, mas também não está Hum. abaixo de 89, que seria teste direto positivo. E aí, quando tá nesse limbo, a gente pode repetir até 2 vezes o teste do coraçãozinho. Aí é um Hum. critério de repetir, mas ainda dentro da maternidade, certo? Hum. Saindo da maternidade, a criança só vai repetir triagem cardiológica se vier um exame alterado, se fizer um eco e der alterado, aí Hum. dependendo da alteração, a gente pode seguir. E lembrando que eh,
o teste do coraçãozinho não flagra todas as cardiopatias. Flagra as cardiopatias que corre risco do bebê vir a óbito, né? Uhum. Que são, no caso, as cardiopatias críticas. Existem outras cardiopatias que aí a gente pode detectar por um sopro, às vezes um pulso diferente, mas que não dá, assim, não altera o teste do coraçãozinho imediatamente. O da orelhinha e o do olhinho. O olhinho é logo depois, né? Que você sai da. O olhinho a gente pode fazer desde o momento do nascimento, tá certo? Desde que o bebê esteja com o olhinho aberto, você já vai lá. É muito fácil. É um aparelho que a gente chama de oftalmoscópio e o que a gente quer ver. Todo mundo já tirou uma foto e teve aquele reflexo vermelho nos olhos, né? Que o que é que a gente espera? Que a retina ela esteja translúcida e a gente consiga ver os vasos, que são justamente esse vermelhinho. Então, quando a gente vai lá com feixe de luz e tá vermelhinho, então quer dizer que não tem nenhuma obstrução nessa retina. Então, teste normal, certo? Em ambos os olhos, porque às vezes pode estar alterado de um lado e do outro lado está normal. A gente a gente conseguiu verificar esse vermelhinho em ambos os olhos, o teste está normal. Quando é que está alterado? Se tem branco. Se tem branco no lugar de vermelho, significa que tem alguma obstrução nesse feixe de luz e nessa visão desse bebê. E aí a gente tria algumas doenças, né, que ficou muito conhecido o caso da filha Tiago Leifert, né, o retinoblastoma. Também catarata congênita, pode alterar também em casos de glaucoma, mas principalmente retinoblastoma e catarata congênita. O que é que eu faço no consultório e é recomendado se fazer, certo? É que em todo exame de criança abaixo de 1 ano de idade, esse exame seja repetido pelo pediatra. Então, é importante que o seu pediatra repita em todas as consultas, dentro de 1 ano de idade, esse teste do olhinho, certo? Isso não exclui a avaliação com o oftalmologista, que deve ser entre 6 meses e 1 ano de idade, tá certo? E depois disso, é bom que a criança tenha um segmento aí semestral e normalmente os próprios oftalmologistas dão essa orientação para a família. Mas normalmente é entre 6 meses e 1 ano de idade, fica repetindo a cada 6 meses. Mas depende muito de caso, normalmente o próprio oftalmologista recomenda. Mas uma coisa não exclui a outra. A gente tem que ver, mas a criança tem que passar também pelo oftalmologista nessa idade. Em relação à icterícia, doutora, a gente vê que Eu acho que ainda faltou os outros dois. foi orelhinha. Foi orelhinha. Sim, ainda tem orelhinha e linguinha. Vamos lá. 5. São 5, vamos lá. Orelhinha. Aí a orelhinha, olhe, falando da orelhinha, eu vou só dizer um recado às mães. Quando a gente que é pediatra, a gente diz que pode uma coisa e de repente mudou uma diretriz, não é a gente que está sendo mentirosa, não. As coisas estão mudando com tanta rapidez. Inclusive, já teve atualização do teste da orelhinha. Mas, basicamente, né, é o teste de triagem que a gente faz, vamos se dividir em crianças com risco e sem risco. As crianças que não têm risco, elas fazem um exame mais de triagem, que a gente chama de emissões otoacústicas, e quem tem algum risco, que foi de UTI, um bebê prematuro, aí essas vão fazer uma triagem mais apurada. Só que agora eles dividiram esse risco em 2 grupos, em 2 subgrupos, que aí o risco 1 ainda continua fazendo emissões otoacústicas e o risco 2 faz esse exame mais apurado. Mas eu vi essa atualização, inclusive hoje, antes de vir pra cá, minha gente. E tem o teste da linguinha que é feito. E aí, esse é feito pelo fonoaudiólogo normalmente, certo? Do olhinho é feito por a gente. O do coraçãozinho pelas técnicas de enfermagem. E o pezinho é coleta de sangue pelo laboratório e manda para laboratório especializado. E o da linguinha também é feito pelo fonoaudiólogo. A gente usa o método de Bristol, que foi o padronizado para ser um só no Brasil todo. E aí, o que é que a gente detecta? Se essa língua é muito curtinha e se ela é grossa. Por quê? Pode dificultar a amamentação. Mas não significa dizer que necessariamente um teste da linguinha alterado tem que cortar o freno lingual do bebê. Isso deve ser bem avaliado justamente com esses profissionais. O fono, o odontopediatra, eles que normalmente fazem essa avaliação e, se necessário, fazem um procedimento também.
Mas não necessariamente o teste alterado significa dizer que a gente vai ter que cortar a linguinha, mas Uhum. algumas vezes é necessário. E aí, agora sim, falando da icterícia, né? A icterícia a gente vê muitas vezes assim, às vezes de forma leve, porque é detectado e a mãe ali já nos primeiros dias, primeiras semanas, já no banho de sol resolve, né? Naquele banho de sol ali bem cedinho. Mas tem alguns casos até que não é tão normal assim, que tem que voltar para o hospital, dar aqueles banhos de luzes. Ainda é muito comum a icterícia. Tem como a mãe se antecipar, fazer alguma coisa antes ou não tem como prever? Na verdade, a gente não faz mais banho de sol. Hum. Não, não, não. Então, há 4 anos atrás fazia. Tá vendo? Eu tenho um bebê de 4 anos, há 4 anos atrás se fazia. Não, tá vendo? Ó, é É. comprovado, as coisas mudam. Eu tenho um bebê de 4 anos. As coisas realmente elas mudam. É, até um tempo se fazia, mas desde que eu entrei na residência, desde Uhum. o internato, ali, início da residência de pediatria, já não se fazia mais. Eu não sei dizer Não era exatamente, recomendado mais. não sei dizer exatamente há quanto tempo, mas desde que eu entrei no início da residência, já não se fazia. Internato, início da Uhum. residência, já não se fazia. É, por quê? Se a criança, né, ela apresenta icterícia, se é patológica, ela vai realmente para o banho de luz com aquele óculosinho, né, com a Uhum. proteção ocular e são feixes de luz. E sim, a icterícia em ambiente hospitalar, certo? Uhum. Existem alguns casos que a gente consegue fazer a fototerapia domiciliar. Se essa criança estiver sendo acompanhada com algum pediatra, dá para deixar a fototerapia domiciliar e essa criança ficar sendo acompanhada em casa. Mas a maioria das vezes precisa internar para fazer esse banho de luz no hospital, não banho de luz com sol no meio da rua. É, E aí, se a icterícia ela é patológica, ela dá alguns sinais. Primeiro ponto, antes de 24 horas de vida é patológico, ponto. Sem exame, sem nada. Menino tá amarelo antes de 24 horas de vida, é fototerapia, tá certo? Que é Uhum. justamente esse banho de luz no hospital. Fototerapia direto nesse neném. Outros fatores fazem a gente pensar que é patológico ou que é fisiológico. Quanto mais perto da cabeça, mais branda a icterícia. Quanto mais crânio caudal, certo? A evolução é da cabeça para os pés. Então, se tá aqui só no olhinho, provavelmente não tem nível de fazer banho de luz. E aí vai crescendo em zonas que a gente chama de zonas de Kramer. E essas zonas vão aumentando quanto mais chega perto dos pés. Então, se a criança está toda amarela, da cabeça até a raiz da coxa, da cabeça até os joelhos, até os pés, quer dizer que essa icterícia já atingiu níveis mais altos e muito provavelmente essa criança vai precisar de banho de luz. Então, a gente está passando ali no alojamento, vê uma criança com zona 3, né? Que já é uma icterícia mais avançada. Fototerapia direto, Uhum. certo? Se é antes de 24 horas de vida, fototerapia direto. A gente coleta o exame e bota logo no banho de luz. A gente não espera, tá certo? Porque antes o que é que acontecia muito? Quando a gente não tinha aparelho adequado, quando se Uhum. fazia só o banho de luz, as crianças elas morriam de icterícia. Uhum. Porque essa substância que causa o amarelo na pele, ela impregna no cérebro e ela Uhum. causa sequelas para o resto da vida, que é o que a gente chama de kerníteros. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente vê menos. Mas quem é mais antigo sabe, tinha ambulatório de segmento dessas crianças, um monte de criança sequelada por causa de impregnação por essa substância que causa um amarelo na pele. Uhum. Então, é uma urgência e deve ser tratado como Uhum. urgência quando é patológico, mas existe a icterícia fisiológica, né? Quando é que é a icterícia fisiológica? O bebê já tem alguns dias de vida, tá ali, começou amarelinho. A gente às vezes até coleta, mas a depender da zona, não precisa coletar, a gente fica observando e vai Uhum. regredindo, né? Se for a icterícia que tá assim, só no olhinho, o bebê já tá com mais tempo de vida, tende a ser fisiológica. Mas se tiver esses sinais, antes de 24 horas de vida, o bebê tá todo amarelo, o bebê progrediu com esse amarelo muito rápido, são Uhum. sinais de que é patológica. Ou você coleta logo o exame, ou bota na fototerapia e nem aguarda o exame.
Doutora, em relação ao cuidado com o umbigo, né, que é outro cuidado em relação ao recém-nascido, também com esses avanços todos, mudou? Porque antigamente, se a gente for conversar com nossa mãe, com nossa avó, eles tinham outras receitinhas caseiras, eram outros tipos de remédio. Como é hoje o cuidado? Ele é mais simples, ele é mais complexo? Como é? Existe um manual, assim, mais atualizado de cuidado com pele e anexos da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nesse documento, o que é que ele diz, né, da limpeza com coto umbilical? Ele diz que o álcool e a clorexidina, que antes era muito utilizado, eh, não é tão eficaz assim, em bebês, assim, que não tem tanto risco, né, assim, que foi um parto, que foi dentro de um ambiente adequado, que não é que você não tá, assim, num local insalubre, e que nesse caso não necessita de você fazer a higienização do coto com álcool e com a clorexidina, porque o bebê tem risco de infecção diminuído e que o uso de álcool e clorexidina pode atrasar a mumificação do coto, ou seja, esse coto a cair. A gente tem essa orientação da sociedade, que o que é que ela diz? Ela diz que você precisa manter o coto umbilical limpo e seco, certo? Então, o bebê ainda tá com o coto umbilical, você faz a higienização e deixa a fraldinha com o coto umbilical aparecendo, Uhum. para que esse coto umbilical receba ar e vá secando. Claro que a gente vê as orientações, a gente segue as orientações, mas o que eu acho, isso aqui é minha opinião, né? Uhum. Em casa, realmente, eu recomendo. Mantenha limpo e seco, deixe o coto arejado, com a Amostra, né? fraldinha à mostra, para ressecar e mumificar. Porque em casa, a mãe já vai estar cuidando, já vai estar limpando. Uhum. Mas nas primeiras higienizações, quando a criança ainda está em hospital, ainda se usa. Então, eu Uhum. acho que todos os hospitais ainda se usa o álcool. Por Uhum. quê? Quando a criança nasce, que ela vem ali do parto, seja cesárea, seja normal, essa criança ela só vai tomar banho, né? Ou seja, só vai Uhum. usar outro dispositivo, água, sabão, Uhum. nesse coto após 24 horas. A gente só dá banho após 24 horas. Então, o que é mais simples de limpar só o coto naquele momento Uhum. é realmente o álcool. Então, nesse primeiro cuidado, normalmente no hospital, isso para todos os Uhum. hospitais a gente usa álcool a 70. Certo? Então, essa primeira higienização é álcool a 70 e eu acredito que seja o adequado, porque a gente tá ali num ambiente hospitalar, o Uhum. coto tá sujo de sangue, que é meio para proliferação de bactéria, e o mais Uhum. simples e o que pode ser utilizado é o álcool a 70, porque você só vai dar banho nessa criança 24 horas depois. Então, dentro do ambiente hospitalar, eu concordo que ainda seja o álcool a Uhum. 70, mas a criança teve alta para casa, os pais são orientados, os pais deixam limpo e seco, só precisa deixar limpo e seco, não precisa estar passando álcool o tempo todo. Deixa eu até também tirar outras dúvidas, né? Acredito que quem está assistindo aí ainda tem muita dúvida sobre algodão ou lenço umedecido para fazer a higienização do bebê, independente se é menina ou menino. O sabonete líquido ou em barra, que tipo de sabonete? Tem tanta fragrância cheirosinha, né? Enfim, é a hora do sono, não sei o quê, com camomila, tem tantas coisinhas que a gente fica querendo comprar também, né? E em relação à questão do sabão ideal, existe um sabão de coco, porque assim, inclusive tem relatos de muitas mães que no primeiro filho tem todos esses cuidados. No segundo, já é tudo da casa, não tem separação mais de nada. Tem alguma recomendação oficial, ou pelo menos do dia a dia, que a senhora já sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá menos alergia, não sei como é. O melhor é algodão e água, certo? O algodão e água. A água morna? A água Pronto, morninha, isso. morninha. Algodão e água morninha, né? Quem faz a técnica normalmente, quando sai de casa, leva uma garrafa térmica com água quente, né? Uhum, E tem uns algodões que, inclusive, são como se fossem uns lenços, umas toalhas, são meio que toalhas uhum, de algodãozinho. Então, o melhor é algodão com água. E se tiver próximo da hora do banho, melhor ainda, porque já pode lavar uhum, aquela região. Mas
né? Se fosse utilizado o lenço umedecido, o que é que acontece com o lenço umedecido quando a criança é muito pequenininha? Quando a criança está um pouquinho maior, a pele já vai ficando menos sensível, mas a pele do recém-nascido mesmo, principalmente do prematuro, Hum, é muito sensível, ela é muito fininha. fininha. Então, ela pode lesionar com qualquer tipo de atrito. E Uhum. pode gerar mais assadura, pode gerar infecção. Então, o algodão, ele tende a ser mais macio para passar nessa região que é mais sensível. Se for utilizar o lenço umedecido, existem lenços umedecidos que são opções melhores, né? A gente Uhum. tem opções da Johnson, tem opções da Bepantol, que são boas, tem a opção da Mustela, inclusive, também, Uhum. que são boas opções de lenço umedecido. É, tudo, gente, de dermatologia, seja de criança, que a gente tá falando aqui, mas até servindo para adulto. Tudo é melhor sem cheiro, sem fragrância, certo? Porque podem conter substâncias que causam desregulação hormonal para criança e, além disso, pode causar irritação, alergia na pele do bebê, tá certo? Então, se você procura o lenço umedecido, vai usar o lenço umedecido, deve ser sem fragrância, sem nenhum tipo de substância que possa causar irritação na pele do bebê. Mas Uhum. existem opções de lenços umedecidos que podem ser utilizados. Claro que o melhor é algodão com água ou até lavar o local, mas pode ser utilizado. Em relação ao Em relação ao sabonete, sabão de lavar essas roupinhas, sabão neutro, normalmente, sabão de coco, certo? Sem amaciante, sem aquelas coisas de perfume, Uhum. sem isso não precisa. Sabão de coco ou um sabão neutro, tá certo? O Uhum. que eu digo sempre também é que no cuidado com as roupas, se você quiser passar a roupinha, todas as roupinhas, você pode passar. Mas se ele for ficar com um bodyzinho em casa, não precisa, minha gente. Todo bodyzinho tá passando. Tudo As passado. avós, elas ficam arrasadas. É uma Mas função muito de vó, né? é, Passar tudo. mas assim, também se quiser que ele fique mesmo em casa, arrumadinho, quando vai pro meio da rua, deixa passadinho, né? Mas a pobre Hum. da mãe às vezes tá com tanta função, né? O bodyzinho de casa pode ser sem passar. Não traz nada de. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E aí o cuidado é sabão neutro ou sabãozinho de coco pra limpar sem amaciante, tá certo? Sem usar perfume na criança também pode causar irritação. Hoje em dia, muitas mães também não usam mais as luvinhas, nem a touquinha. Até porque, não sei se a gente tá numa época tão quente, né? É muito Então, quente, até minha as gente. roupinhas não estão se usando mais, aquelas saída maternidade. Ou tá ainda, é Não, necessário. usa-se, mas assim, qual é o problema também das luvas, certo? Tá. Se, se você estiver realmente num local que esteja muito frio, você vai, lógico, você vai agasalhar, e essa criança for sair, você vai agasalhar essa criança, se estiver num lugar Uhum. muito frio. Que não é a nossa realidade, né? Não. Nosso país é quente, nossa cidade é quente, e aí, primeiro que você empacota, você pode até causar aumento de temperatura corporal nessa criança, de tanto que essa criança está empacotada. Às vezes, você só Uhum. tira a roupa, a criança melhorou a temperatura. Mal o povo às vezes tá lá suando. Pais, inclusive, que ficam preocupados, né, com o ar-condicionado, que a gente pode utilizar desde que seja numa temperatura adequada. Mas às vezes a criança tá se acabando de calor, gente. Se ela Uhum. tá se acabando de calor, dá pra deixar o ar-condicionado na temperatura adequada e não precisa necessariamente empacotar o menino Todo. todo. Além disso, as luvas, a criança precisa disso aqui, ó, das mãos, pra pegar nas coisas, pra desenvolver. E aí as luvas elas atrapalham. Aí às vezes a mãe diz: "Não, mas ela fica botando no cabelo, aí Uhum. pode passar no olho". Corta, certo? Ah, pode Corta as cortar as unhas, unhas. corta as unhas, né? Tesoura romba, pipota romba, corta as unhas para não causar nenhum acidente. Uhum. Mas se tiver no canto frio, agasalha, né? Mas não é nem a nossa realidade e tentar deixar as mãozinhas livres, porque ele precisa se desenvolver e tocar nas coisas realmente. Doutora, em relação àquelas primeiras amamentações, a gente não vai falar aqui sobre amamentação porque dá um podcast, né? Como a senhora já participou de podcast aqui, mas aquela primeira amamentação já no quarto, na enfermaria, no apartamento, no hospital ali. Inclusive, tem muitas mães de primeira viagem e a gente, inclusive, se acha muito preparada, né? Porque a gente sabe que é instintivo. Quando nasce uma criança, né? Nasce uma mãe, mas nem tudo é tão fácil, nem tudo são flores. A gente sabe que tem a questão do bico, da pegada, tem uma série de coisas e que muitas vezes a gente tem uma péssima experiência ali ainda dentro do hospital. E como é que
a pediatra nesse sentido também. Eu sei que tem outros profissionais dedicados para isso, que podem auxiliar essa mãe, para auxiliá-la da melhor forma, para ir o mínimo instruída para casa, porque senão esse bebê pode voltar, inclusive até desnutrido, né? Ou semi-hidratado, não sei. Sim, desidratado. Desidratado. Desidratado, sim, sim. A amamentação é sim instintiva, mas nem a mãe nasce sabendo fazer tudo, nem muito menos o bebê. Então, esse apoio na maternidade e também buscar informações sobre a amamentação, daí também vai a consulta de Uhum. pré-natal, né? A gente normalmente traz bonequinho, traz né, a representação da mama, o boneco para justamente simular ali a pegada de como seria a pegada Uhum. adequada desse bebê, como seria a posição adequada dessa mãe colocar, quais seriam as posições adequadas dessa mãe colocar esse bebê. Então, pesquisar sobre a amamentação durante a gestação, às vezes as mães elas procuram saber tudo do parto, né? Tudo, sabem tudo de como pode ser, fazem plano de parto, fazem tudo. E deixam essa parte do pós-parto para depois. O que é um risco? Porque, além das alterações hormonais, né, que a mãe ela vai ter, emocionais também, ainda existem as dificuldades, né? Principalmente as mães de primeira viagem. Mas não só as mães de primeira viagem, porque cada criança é uma criança. Então, pesquisar sobre a amamentação. É, a pediatria pode auxiliar, né, a gente, quando está passando a visita, a gente coloca numa posição adequada. Uhum. Dentro do setor do hospital público, tem um setor de banco de leite, que existem profissionais que são especialistas, né, em ajudar a mãe, dar suporte na amamentação. Quem tem mãe na rede pública pode estar sempre voltando quando tem alguma dificuldade Uhum. nessa amamentação. Nos hospitais privados, a equipe também de técnica, de enfermagem, de fono também dá esse suporte. E assim, a gente nunca deve criar uma expectativa nem em si mesmo e nem naquela criança, porque intercorrências podem acontecer. E às vezes você não teve, eu não tive, meu parto foi super tranquilo, mas eu tive dificuldade na amamentação. Meu filho dorme bem, mas não come bem. Meu filho come Uhum. bem, mas tem problema de sono. Então sempre vai ter alguma dificuldade que você Uhum. vai precisar de um auxílio. Nada nunca vai ser 100% perfeito. E a gente tem que tirar essa carga também das mães, de que tudo vai ser exatamente perfeito, tanto botando essa expectativa nelas Uhum. mesmas, quanto nas suas crianças. Doutora, em relação à vacinação, eu ainda tenho aqui umas 2, 3 perguntas antes do fim do nosso bate-papo, que está muito bom, mas inclusive eu já deixo o convite para outros podcasts, porque aí a gente pode ir continuando, né? Depois da primeira infância, o que é que vem, enfim, tem muito pano para manga para a gente conversar, né? Mas em relação à vacinação, o SUS hoje acredito que oferece, se não tudo, quase tudo. Mas ainda assim tem muitas mães que economizam e se sacrificam, muitas mães que não. é, Poderiam fazer a vacinação no SUS, mas preferem essa questão da vacinação na rede privada. Tem algumas vacinas que realmente são essenciais e que não estão no SUS, mas que precisam, né, pelo menos ser dadas na rede privada. E hoje o SUS, ele comporta quase todas as vacinas, não é isso? Muitas vacinas, muitas vacinas. O calendário vacinal do PNI cobre muita vacina, certo? Mas existem vacinações, sim, que a gente, quando a família consegue investir, realmente elas tentam, elas se empenham para investir, que a gente recomenda fazer na rede privada. Tá certo? Mas o PNI, se você não tiver condição, se você tiver uma condição financeira, assim, mais difícil, o que tiver disponível no SUS, dê todas as vacinas seguindo o calendário vacinal do PNI, né? Que é o Programa Nacional de Imunização. Uhum. Mas além do que está no PNI do Ministério da Saúde, né? No que está contido no SUS, existe o que a Sociedade Brasileira e de Imunização recomendam. E o que as sociedades recomendam, né? E que a gente também como profissional Uhum. de pediatria recomenda. Quais são as diferenças, assim? Basicamente, a vacina de pneumonia e a vacina de meningite, certo? Que Uhum. previne contra a meningite. No SUS, a gente tem contra a pneumonia a pneumo 10. E em casos de crianças com risco específicos, pneumo 13. Mas a população geral toma pneumo 10, certo? Uhum. Uma tem 10 protege contra 10 serotipos e outra protege contra 13 serotipos.
Na rede privada, a gente tem a pneumo 20 ou 15, uma que previne contra 15 sorotipos e outra contra 20 sorotipos. E o cenário atual dos agentes causadores de pneumonia na infância é que a gente realmente precisa dessa cobertura com esses 20 sorotipos. Uhum. Atualmente, Então é um investimento necessário, né? a gente precisa, porque o que é que acontece? A gente vacina e aí as crianças deixam de morrer com isso que elas estão sendo vacinadas. Mas aí, minha gente, esses bichos, eles vão aparecendo novos e novos e novos e novos. E às vezes a rede pública não consegue acompanhar, apesar de que em todas as reuniões a gente solicita, né? As sociedades paraibana, brasileiras solicitam ao Ministério da Saúde que sejam inclusas. Então, quem consegue fazer esse investimento na Pneumo 20 é uma vacina que eu indico dar na rede privada, certo? Que faz muita diferença também contra as doenças meningocócicas, né? Que a gente vai ter disponível. Teve um avanço agora esse ano, que foi na dose de 12 meses, em vez de ser dada a meningo C, porque no SUS a gente tem a meningo C, certo? Com 3 e 5 meses. E tinha com 12 meses de idade. Mas aí veio a atualização. A atualização é que com 12 meses de idade, além de ser C, vai ser AC WY, que em vez de ser um sorotipo, vão ser 4 sorotipos, A, C, W e Y. Isso com 12 meses. Mas na rede privada, a gente já pode dar A, C, W e Y com 3 e com 5 meses de idade. Isso dentro de 1 ano de idade, certo? E além da ACWY, né, que está disponível na rede privada desde os 3, 5 meses, desde a dose de 3 e 5 meses, nós temos a meningo B, que aí essa não tem nem disponível no SUS, o que é uma fatalidade, porque é uma doença grave, é uma doença que mata e é uma doença que está tendo surto. Inclusive, a gente teve surto mais recentemente em Alagoas, né? E não tem disponível. Por que o que tem na rede pública é a meningo C? Porque um dia a meningo C era a que mais matava. Só que o perfil epidemiológico muda. Hoje, quem está matando mais é a meningo B. Não devo vacinar contra a meningo C? Jamais. Você deve vacinar, né, na forma de ACWY na rede privada ou C na rede pública, se você não tiver condições. E se você tiver mais condições ainda, também com a meningo B. Então, seria de diferença na rede privada da AB, a meningo B, que nem está disponível, e a CWY também com 3 e 5 meses. Aí, com 12 dá para economizar que tem da rede pública. Em relação a essas que têm sazonais todo ano, das gripes comuns, é recomendável também dar às crianças, porque muita mãe negligencia, apesar de que prefeitura, a gente sempre vê, né, mutirões de AD para levar as crianças. Aí não, uma gripezinha em criança, toda criança sempre parece gripada, né? Sempre. Mas aí, essas que têm anualmente das gripes, enfim, também deve fazer parte, apesar de não estar lá na caderneta, né, obrigatória, mas... Mas na caderneta tem um local lá de campanha. Ela não tá, porque elas, como são sazonais, são dadas nos períodos, aí não tem como deixar engessado numa idade. São por faixas etárias durante as campanhas, né? Mas não só pode, como deve, por favor, deem, certo? As crianças, principalmente as menores, elas têm risco de evoluir com mais gravidade, com essas doenças que só causam gripe, né, nos adultos. Elas têm mais tendência a evoluir com gravidade, então vacinem sim. Certo. Inclusive, durante a minha formação, eu passei por uma UTI pediátrica que era especializada em bebês, né? Que são crianças abaixo de 2 anos de idade. Nessa UTI, eu tinha crianças recém-nascidas, de 1 mês, 2. O máximo que tinha lá era 2 meses. Todos com quadros gripais. Influenza, vírus sincicial respiratório, para influenza. Que a influenza a gente tem vacina. Claro que, às vezes, a criança pode pegar algum sorotipo que não tá ali incluso na vacina, mas às vezes é porque a vacinação ainda não foi dada, né? Como os recém-nascidos.
imunização que ainda não foi dada, ou assim, que passou e a família não deu. Então, assim, vacinem as crianças, tá certo? O que a gente tiver de disponível de vacina, podem vacinar, devem vacinar, Uhum. tá certo? E o reforço, a grande novidade, né, que a gente fica feliz é da prevenção contra o vírus sincicial respiratório, que são os vírus principal causador da bronquiolite, que a gente teve a novidade no calendário da gestante, então o bebê já nasce imunizado, Uhum. fica ali com essa imunização passiva, que a gente chama, né? Porque os anticorpos vão da mãe direto pro bebê, Uhum. até os 6 meses de idade, que é a Brisval. Que antes vocês tinham. Minha gente, antes Uhum. vocês tinham que pagar não sei quanto pra dar a vacina, tá dando de graça. Tem gente que não tá querendo tomar. Vão tomar vacina. Vão tomar vacina. E aí ela previne contra o vírus sincicial respiratório do 0 aos 6 meses, né? Uhum. E no caso dos prematuros, tanto na rede pública quanto na rede privada, tem a medicação, o anticorpo antimonoclonal, que é o Beyfortus, né? Uhum. Que também é uma imunização passiva, né? Uma medicação, Uhum. não é uma vacina, mas que previne também contra o vírus sincicial respiratório. Esses prematuros têm indicação de Uhum. tomar, mas caso as famílias, né, se enquadrem ali na faixa etária e queiram administrar, né? Uhum. Aí famílias que não entram no grupo do prematuro, mas que queiram administrar essa, Uhum. tem que, tem que pagar na rede privada, né? Doutora, em relação à questão dos antitérmicos, eu sei que quando a gente pensa em vacina, toda mãe tem na sua casa antitérmico, né? E aí tem várias marcas, vários tipos, enfim. E aí também, inclusive, tem a dúvida de qual dá, porque eu sei que tem a idade propícia Uhum. para cada um. E também a gente fica na dúvida: eu vou dar antes da vacina, que é para ele não sentir nada, ou eu vou esperar de maneira angustiante chegar a febre para eu poder medicar. E aí, enfim, se a gente for ler sobre isso, tem várias coisas. Eu, como mãe, já pesquisei isso. E eu fico assim, não sei qual o melhor antitérmico, se eu dou antes ou depois da reação. Agora mesmo eu fiz todas de 4 anos, que é uma tortura, né? As de Uhum. 4 anos. E aí, enfim, o que a gente deve fazer nessa administração dos antitérmicos? Administrar o antitérmico antes pode, quando você dá uma vacina, causa uma reação imunológica, né, no corpo, e o corpo precisa passar por essa reação imunológica para ter a efetividade da vacina. Se você dá o antitérmico antes de a vacina ser administrada, você pode prejudicar essa resposta imunológica. Então, quando você prejudica essa resposta imunológica, pode ali comprometer a eficácia da vacina. Então, não, a gente não deve administrar antitérmico antes da Hum, vacinação, certo? hum, De uma forma geral, a gente não deve administrar antitérmico antes da vacinação para não prejudicar a resposta imunológica. Existem existem exceções, né? Como no caso da meningo B, que nem está disponível no SUS, que a gente pode vir a necessitar da administração do antitérmico antes, mas isso deve ser avaliado caso a caso e você deve conversar com o seu pediatra, tá certo? É uma uhum, orientação, inclusive, do próprio fabricante da uhum. vacina, que deve ser avaliado a dose de antitérmico antes da administração da vacina meningo B, que é aquela que só tem disponível na rede privada, tá certo? Mas essa é a única vacina, Uhum. basicamente, que a gente dá antitérmico antes e você precisa perguntar isso ao seu pediatra, tá certo? Bom saber, tá vendo, gente? Olha, e eu já vou deixar o convite para as próximas, porque eu tinha mais perguntas para fazer, mas a gente já acho que passou mais de uma hora aqui conversando. E aí, inclusive, até o próximo encontro, eu queria falar sobre introdução alimentar, né? Porque tem Sério. tanto técnica de BLW, enfim, tanta coisa, se é papinha, se não é, e aí já é uma outra fase que se inicia na vida da criança e dos pais também. Mas para a gente, de fato, finalizar, que eu acredito que também é uma dúvida minha e de minha agora mais não, que meu filho já tem 4 anos, mas da maioria das mães aí, principalmente primeira viagem, nosso filho tem qualquer coisa, a gente quer fazer o quê? Correr para o hospital. Né? Muitas vezes a gente não consegue contatar ali com o pediatra, eu sei que a senhora não é assim, a senhora é acessível, mas muitas vezes a gente não consegue e tem qualquer coisa, a gente corre para o hospital. É por isso que a maioria das emergências estão tão lotadas e muitas vezes a gente escuta isso, até essas broncas, né, do médico. Não precisava, podia ter medicado, observação em casa, e lota essas emergências sem necessidade real. Então,
quando realmente é um sinal de alerta para esse pai, para essa mãe, de fato, correr para uma emergência, correr para um hospital. Assim, ela precisa respirar antes, analisar seu filho, quais são essas dicas de alerta que a senhora dá. E realmente tem caso que tem que ir imediatamente. Então, eu queria que a senhora fizesse esse alerta. Não É. deve ir na primeira febre, gente. Vamos esperar a evolução da doença, certo? Ter É, calma. calma, respira. Também não é para imediatamente, assim, não necessariamente quando tem febre, medica logo, certo? Se a criança ela tem febre, minha gente, mas ela tá virando a casa, tá correndo, tá aceitando comida, tá Uhum. aceitando água, espera. Às vezes a febre regride por ela mesma, tá certo? Uhum. Então, uma febre ali, a gente considera febre acima de 37,5, mas não necessariamente 37,5 é o médico. Olha a criança, ela tá bebendo água, deixa ela beber água, deixa ela correr, deixa ela brincar, certo? Quando ela Uhum. começar a ficar molinha, aí você pode administrar a dose do antitérmico. Passou, ficou molinha, você deu o antitérmico, passou a febre, a sua criança continua muito sonolenta, não tá respondendo, não tá bebendo água, tá estranho. Uhum. Criança não tá brincando, não tá aceitando água. Você deve levar, certo? É Uhum. estranho. Criança não tá com febre, tá muito mole, não tá aceitando água, certo? Porque às vezes a gente também, quando tá doente, às vezes a gente diminui a quantidade do que a gente come de comida. Uhum. Então, não tá aceitando líquidos, não tá aceitando leite materno, sinal de alarme. Liga sinal de alarme e vai pro hospital, certo? Não está fazendo xixi. Gente, a criança não está fazendo xixi, ela não está bem, certo? Uhum. Não tá aceitando líquido, não tá fazendo xixi, pode estar desidratada, certo? Então Uhum. é um sinal de alarme, leva pro pronto atendimento. Tá com desconforto respiratório, não tá respirando direito. Lembrando que a febre às vezes pode fazer a criança respirar mais rápido. Então, Uhum. medicou, mesmo assim ela tá respirando estranho, tá respirando muito rápido, tá aqui, a asa do nariz batendo, aqui tá afundando, as costelas estão aparecendo, porque ele tá usando a musculatura das costelas para respirar, tá estranho, deve levar. Uhum. É, passou de 3 dias de febre, o menino não melhora. Você deve ter uma avaliação com o médico, que pode ser no pronto-socorro, se você não tiver um pediatra de confiança, não tá ali com o pediatra, você pode levar, passou de 3 dias de febre, né, que a gente chama de 72 horas de doença, deve levar também. Basicamente são isso. Uhum. A mãe, a gente escuta muito isso da própria mãe e é verdade. A mãe sabe quando tem alguma coisa muito diferente com a sua criança. Ela sabe que a criança não tá normal. Então ela fez ali os primeiros cuidados, a criança continua estranha, tá mole demais, não tá aceitando a água que aceita, o leite que aceita, tá estranho. Então aí Uhum. você deve levar. Doutora, olha, muito obrigada por essa aula, né? Esse bate-papo que também foi uma aula. Mas queria também que você divulgasse suas redes sociais, aonde ele achar, porque acredito que muitos pais, né? Não falar só da mãe, muitos pais aí ficaram interessados. E divulgue sua rede social, que a senhora ensina muito. Não cancela uma consulta, né? Porque ali na rede social é bem superficial, então nada substitui uma consulta, né? Larissa Figueiredo, pediatra. É Simples de bem achar. simples. Larissa também de brasileiro, não tem Y, nem nada. Larissa Figueiredo, pediatra. E você atende pessoalmente, né? Não atende online. Como é que funciona? Não, eu atendo de forma presencial. Meu Presencial. consultório é na Epitácio Pessoa, no Atlantis Office, certo? Eu atendo Uhum, na Unikids, de forma presencial, uhum, mas atendo também online. Tem um uhum, paciente que começou online e transicionou para presencial, atendo uhum, online também, faço consultório online e consultas domiciliares. Então, às vezes, uhum, a criança principalmente nos primeiros dias de vida, aquela primeira consulta de 7, 10 dias de vida, não quer sair de uhum, casa, né? Não tá ainda habituada a sair de casa, uhum, quer ficar mais tranquila em casa, né? Num ambiente seguro e mais uhum. confortável. Então, faço consulta domiciliar, online e também presencial no consultório. Volto ao consultório na semana do dia 19, se eu não me engano. A primeira consulta é no dia 23, presencial. Mas estou atendendo online e Olha aí. domiciliar também.
Doutora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Tá, assim, evidente pra gente que tá assistindo e eu que tô aqui pessoalmente com ela, sua paixão, né? Seu amor, que seus olhos brilham. Então, acho que não foi nem você que escolheu a medicina e a pediatria, foi ela Muito que lhe isso, muito escolheu. isso. Parabéns, obrigada. Deixa as portas aqui abertas para os próximos encontros, viu? Obrigada, gente, pelo convite. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast, aqui na Dr. Play.